como fazer o setup de um banco de dados em um projeto real Kotlin Multiplataforma Mobile, ou seja, usando o famoso SQLite. E não vai ser nada de tutorialzinho pela metade assim, que não traz a coisa da vida real. Não, um tutorial de A a Z, onde eu vou te explicar tintim por tintim. E aí, tu saberias fazer? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai bater isso aqui, ó. E essa aula, já vou dizer para vocês, ela é bem recheada, então por isso se faz necessário eu trazer esse UML aqui para vocês, onde eu vou explicar para vocês, me baseando num projeto real. E não se preocupe com isso, isso vai estar disponível no meu blog também, certo? No meu tech blog que eu tenho, que eu vou até mostrar aqui para vocês, que é esse daqui, ó. O último conteúdo que saiu recentemente foi esse aqui, ó. Como proteger notificações de push em aplicativos móveis, também muito bacana. Aqui é mais um tech blog a nível de System Design, certo? Que eu vou colocar isso daqui que a gente está vendo, ali também desmiuçar tudinho, explicar a vocês tintim por tintim, certo? Mas hoje a gente vai bater isso aqui, e isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai correr muito no código, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, para isso eu estou trazendo isso aqui, para a gente ficar fazendo referência a isso. Deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente, se você nunca viu um projeto KMM, certo? Você tem aqui em cima, ó, o seu aplicativo iOS, aqui o seu aplicativo Android. Aqui você tem a parte comum, certo? Que seria o código compartilhado. Tá vendo? Está escrito aqui, ó, Common, no Shared, né? E aqui embaixo a gente ainda tem as partes que são específicas para cada plataforma, certo? Ou seja, coisas que você vai implementar na plataforma, ou seja, aqui no caso do iOS Main e aqui o Android Main, certo? Deixa eu aumentar isso aqui agora para ficar bacana para a gente. O que é que a gente vai ver? Toda essa parte aqui, ó, que está em azulzinho assim, ó, que é a parte de View Model, né? Acessando o Data Source Provider, o repositório, usando o Flow, não sei o que, vai ser conteúdo para próximas aulas. Hoje a gente vai nos manter focados nisso aqui, ó. Banco de dados, a implementação referência que a gente vai precisar fazer, as implementações dos drivers nas plataformas, né? E aqui uma especialidade da plataforma do Android, que ele precisa do contexto, então a gente vai precisar injetar o contexto aqui, fazendo o dependency inversion, né? Injetando ele aqui, para poder criar tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui parece pouco, né? Mas quando você vê o código, você vai ver que é bastante código, então é muito bacana você ter isso aqui, como se fosse seu mind map, né? O seu overview de cima para baixo, né? Você tem a visão geral, a visão macro, e aí fica muito mais fácil de implementar. Isso serve até como documentação para o seu time. Eu tenho vários desses cheat sheet que a gente diz, né? Que são as colinhas para quando alguém chegar a implementar, eu imprimo essa página A1 para A4 para ele e digo, olha aí, bicho, é assim que a gente implementou, essa é a estrutura, né? E aí, em cima disso, a pessoa começa a desenvolver. Bom, dado que a gente tem contexto agora, vamos mergulhar no código, porque a gente vai ter que correr bastante para poder dar para a gente fazer o que a gente quer fazer. Eu mostrar aqui para vocês um negócio completo, certo? Não um tutorialzinho que você vai encontrar um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, uma coisa simples, não. De um projeto real já setado, o setup feito do zero, certo? Então você vai sair daqui me agradecendo. Deixa um comentário lá no YouTube, isso para eu entender que está agregando valor. Vê só, eu vou dividir essa aula aqui, ó, para ela ficar completa em duas partes. Só que a primeira parte ela vai ser em si completa, certo? E a outra parte vai ser a parte de apresentação, onde a gente vai ter o view módulo, vai usar as coisas, criar o flow, e exibir isso na Activity, certo? Como você deve ter visto aqui na entrada do vídeo. Mas hoje o que é que a gente vai bater? A gente vai bater primeiro, vou ler os pontos rapidamente para a gente ganhar contexto. A gente vai instalar um plugin, a gente vai definir as dependências do nosso Build Gradle, né? Se você não viu essa aula, eu vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, muito bacana. Vamos referenciar essas dependências nos Build Gradles. Aí vamos criar a classe de application, que é a peculiaridade ou especialidade do Android. Deixa eu voltar para lá para você ver, que é essa classe aqui, ó, que vai residir no Android Main e vai ser injetada pelo aplicativo aqui, ó. Quando o aplicativo faz o start, né, ele injeta o contexto, que na verdade vai ser o application context, certo? Não vai ser o contexto per se, né? Não vai ser o contexto mesmo, mas vai ser o application context. Ele vai injetar isso aqui porque o nosso banco de dados precisa disso, certo? Tá vendo como é bacana trabalhar assim? A gente fica referenciando as coisas, é mais fácil de entender. Bem, aí nós vamos criar os modelos, né? Vai ser um modelo bem simples do banco de dados, mas vai ser tudo real, como se você estivesse fazendo um projeto. E digo mais, para quem ficar aqui até o final, no GitHub eu vou criar uma branch que vai se chamar KMM Setup com SQLite, certo? Eu venho criando várias branches separadas e aí você escolhe a que você quer, que você precisar para você usar no seu dia a dia. Uma coisa muito bacana. Bem, vamos dar continuidade aqui. Configurar, né, o SQLite no Build Gradle também. Criar a estrutura de pacotes base. Aqui é importante seguir uma convenção. Mostrar para vocês os perrengues que eu passei para você não passar por eles também. Continuando aqui.
especificar, né, os drivers das plataformas, e isso são as coisas que a gente vai implementar em cada plataforma de maneira específica, porque eles precisam de drivers, né, que são realmente só existem na plataforma. Isso é uma coisa bacana. E aí criar as classes, né, a classe de banco de dados, né, e aqui de novo vou mostrar para vocês algumas coisas, né, algumas tropeçadas que eu dei que pode te custar bastante tempo. Me custou tempo, mas não vai te custar tempo porque você segue o canal, certo? E aí a gente vai chegar até o Data Source Provider, que é basicamente esse cara aqui, ó. Deixa eu olhar aqui para voltar para ele lá. Eita, dano, você não quer navegar para lá não. A gente vai chegar aqui até o Data Provider, esse cara aqui, ó, Data Provider aqui, ó. Mas não vai subir aqui para View Model, não sei o que lá, senão ia estender bastante isso aqui. Mas a gente vai fazer tudo isso aqui que a gente que eu venho falando aqui, mostrando para vocês, certo? Então, muito bacana o que a gente vai ver aqui. Deixa eu voltar lá pro código e vamos correr para dar tempo. O resto aqui a gente não vai bater não, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, deixei o link aqui, você vai chegar nesse link aqui e vai instalar esse plugin. Por quê? Porque esse plugin, ele vai te habilitar isso aqui, ó. Deixa eu voltar lá para a telinha. Tá vendo esse carinha aqui, ó, até comentei ele aqui, eu botei ele pretinho assim para indicar que isso aqui é um arquivo mesmo, ou seja, um arquivo TXT, não é uma classe como as outras. E esse carinha aqui, ó, tem o ponto .sq, tá vendo? Se eu aumentar aqui, ó, o ponto .sq, essa terminação, e aí ele vai estar apto a ler isso aí, interpretar isso para a gente, que vai ser quando a gente for criar a classe de banco de dados com os statements SQL, certo? Ou seja, as instruções SQL que a gente vai ter. Então, para isso, você vai precisar instalar esse plugin. Se eu voltar para lá, esse plugin, o link que eu deixei lá no código, ele vai te direcionar para cá. Você instala esse plugin dentro do seu Android Studio. Tá? É bem simples a instalação. Então, eu acho que aqui não requer nenhum mais detalhamento. Deixa eu voltar aqui para o código. Primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa é a gente criar as dependências no nosso build source, certo? Para isso, ó, a gente vai entrar aqui dentro da classe de dependências. Deixa eu voltar aqui para o meu módulo de dependências, esse carinha aqui. E aí o que é que a gente vai fazer? Agora eu posso fechar isso aqui para ficar mais espaço. Ó, a gente vai precisar definir todas essas dependências aqui, ó, que é o SQLite. E aí você vai precisar do plugin, o driver para o Common, para o Android, para o iOS. Aqui o package name, que é onde você vai, onde seu banco de dados vai residir. E aqui o database scheme, né? Ou seja, esquema, né? Que vai ser a estrutura do banco de dados, né? As tabelas que vocês vão criar, e os métodos para inserir, para fazer select, para fazer modificações, enfim, o que você achar pertinente para o seu caso de uso. Você vai precisar disso aqui. Aí você vai precisar desse novo bloco aqui, o JetBrains, que a gente vai precisar serializar, porque os valores, né, que a gente tem em mãos, a gente serializa eles, né, e deserializa ele também. Então a gente vai precisar desse carinha aqui, o plugin de serialização. Tá vendo? São esses carinhas aqui. Não se preocupe com o código, a ideia aqui é você entender realmente o conceito, tá? Eu estou passando rápido porque eu já venho explicando isso várias vezes para não chatear até quem já está me acompanhando. E é um código que você pode buscar depois lá do GitHub e mastigar ele bonitinho. A ideia é você entender os conceitos, certo? Vai precisar desse cara e vai precisar desse Build Gradle aqui também, porque ele tem o plugin do SQLite e tem o Build Tools, que a gente vai precisar também. As versões eu venho definindo elas aqui, se você já me acompanha já sabe. Se não sabe, vou deixar o card aqui para você dar uma olhadinha no vídeo que explica só isso aí. Pronto. Feito isso, eu posso fechar isso daqui. Deixa eu fechar isso daqui. Vou abrir aqui do lado de novo, na lateral. E aí vou voltar para a minha lista de to-dos. A gente definiu as dependências. Agora a gente tem que referenciar isso nos respectivos build gradles, certo? Coloquei aqui, pessoal, também na sequência certa, tá? Se você seguir essa sequência, dá bom. Se você não seguir essa sequência, pode ser que alguma coisa dê ruim, certo? Então, tem que ficar ligado nisso aí também. A gente vai aqui para os nossos build gradles e o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, ó, é referenciar esses dois carinhas aqui, ó, o plugin de serialização e o plugin do SQLite, certo? A gente vai precisar referenciar aqui, ó, os drivers, tá vendo que a gente acabou de definir, são as dependências. Por que eu estou trazendo assim? Eu poderia apenas jogar ele aqui, né? Não, porque eu quero trazer um negócio de um projeto real para você ver como é que é na prática. Porque esses projetos tutoriais assim, Hello World, são tudo muito simples. Então não reflete o que você vai enfrentar no seu dia a dia. E a ideia do canal aqui é te agregar valor. Aí você vai precisar aqui, ó, no main fazer a mesma coisa, adicionar o driver aqui, ó, para Android. E aqui embaixo você vai precisar adicionar o driver para iOS também, tá? Não se esqueça de fazer isso. Essa parte aqui, ó, vai ser a parte que a gente só vai fazer no ponto 6. Então isso aí não precisa fazer ainda agora, mas fica aí já para você ter isso em mente que você vai precisar adicionar alguma coisa aí também.
Agora, pessoal, antes de alisar aqui o elefantinho, para ele poder fazer a atualização, baixar todas as dependências, ele vai apresentar aqui o sync para vocês, certo? Para mim ele não apresenta mais porque eu já fiz o sync. Não faça isso ainda, porque ainda tem mais alguns Gradles que a gente tem que atualizar. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Aí esse carinha aqui, ó, você vai ter que fazer isso daqui também, adicionar esse bloco aqui, ó, que ele não vai existir, certo? Se você criou esse projeto dessa mesma maneira que eu estou criando aqui, né? Nas aulas de setup eu expliquei isso também, vou deixar o card aqui. E aí você vai adicionar esse bloco aqui, vai adicionar ó, esse Gradle plugin, que é o plugin do SQLite, e o Serialization também de Kotlin, e aí sim ele vai pedir para atualizar aqui para fazer o sync, só que aí você não faz ainda porque ainda tem mais um build Gradle, que é o build Gradle aqui, ó, da aplicação, no caso aqui do Android, que é o seguinte. Esse daqui não seria necessário, tá, gente? Mas eu já estou adicionando para um posterior vídeo, que é o seguinte, ó. Esse carinha de teste aqui, ó, tá vendo aqui, tá até highlighted sim, ó. Você vai precisar dele também para a gente poder testar o banco de dados depois aqui na plataforma também, certo? Para isso, eu defini uma dependência aqui também, ó. Eu acho que eu nem comentei aqui para vocês, ficou faltando, ela tá aqui embaixo, ela aqui, ó. Tá dando highlight aqui nela também, esse carinha aqui, ó, que eu adicionei para a gente poder testar também o banco de dados mais para frente. Então, agora sim, você vai lá, alisa o elefante, ele vai fazer baixar todas as dependências e aí você vai estar apto para continuar aqui com o vídeo, certo? Então vamos lá, posso fechar isso aqui, vou voltar agora para a minha listinha e agora sim vai começar a ficar interessante. A gente vai definir no ponto 4 as classes, né? Classe de application. Quais são essas classes? Deixa eu voltar lá para o nosso UML, é essas daqui, ó. Estou com o mouse over em cima, tanto essa aqui na parte da aplicação, como essa aqui, ó, na parte do Android Main, tá? Porque a gente vai injetar o contexto aqui, porque depois o SQLite, na hora que ele for criar os drivers, tá vendo aqui o driver? Deixa eu aumentar aqui para ficar bacana para você que está do outro lado da telinha. Já deixa teu like aí, teu subscribe, smash nesse like aí. Tá vendo o driver aqui, ó, da plataforma? Ó, ele vai descer aqui e aqui, quando ele for criar o driver, ele vai precisar do contexto e por isso a gente injeta isso aqui. Aqui é onde a gente define também o nome do banco de dados. Antes disso, a gente vai definir também o nosso esquema, né? E aí depois vai criar a classe de banco de dados. Bem, vamos voltar para lá. Toda vez ele se perde aqui na hora de voltar. Beleza. Pronto, vamos fazer isso agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá na nossa aplicação. E aí o que é que a gente vai fazer? Eu já dei uma reestruturada aqui, ó. Criei um pacote aqui de Activity, onde eu coloquei minha Main Activity. E aqui, fora da Main Activity, ficam as classes de Application, que normalmente só é uma. E aí você vai criar essa classe Main Application. Ela é bem simples. Deixa eu fechar isso aqui para a gente ganhar aqui mais espaço. A única coisa que ela faz, ela estende aqui de application e aí você vai adicionar esse método aqui, ó, o onAttached base context, que é onde você vai inicializar a classe lá no Android Main, certo? Essa classe aqui, ó, ela já coexiste lá, já existe lá no Android Main que eu criei, ela que é essa classe que a gente vê aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, essa classe daqui, ó, tá vendo? Então a gente criou essa classe aqui agora e aí a gente vai descer, colocar o contexto nessa classe aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Deixa eu voltar para lá. Pronto, a gente fez isso e a gente adicionou o contexto aqui, ó. Estou meio que injetando aqui, tá vendo? O Application Context no Android Main, certo? Antes da gente ir para o Android Main, dar uma olhadinha nessa classe aqui, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa ir no nosso manifest e aí referenciar esse cara aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você, para ficar bacana e ficar completo o vídeo, porque eu quero te dar um vídeo completo, certo? Aí você vai referenciar ele aqui, ó. Tô com o mouse over em cima de novo, você vai usar ele aqui, ó, Main Application. Se você não fizer isso, aí a sua aplicação não tem acesso a esse cara. Aí você fechou a parte de cima, que seria a parte que a gente viu aqui, ó. Essa parte de cima aqui, deixa eu voltar para lá, porque eu quero deixar bem claro para você. Essa parte aqui que a gente finalizou agora, tá? Nossa aplicação, lá no manifest, criamos esse application, a gente referenciou, tá usando ela. E ela vai injetar esse cara aqui, ó, certo? Nesse carinha aqui. Então vamos lá dar uma olhadinha nisso aí agora. O que é que a gente vai fazer? Vou abrir aqui o projeto de novo. E agora a gente vai descer lá para o nosso Common Main, no caso Android Main, né? E aí a gente vai criar dentro da pasta de Utils, tá vendo? Dentro da minha estrutura de pastas aqui, eu criei um pacote que se chama Utils e aqui tenho esse Android Application. O que é esse Android Application? É uma coisa bem simples. Deixa eu aumentar aqui, fechar aqui do lado para ficar bacana para você. Ela apenas tem um Companion Object com esse LateVar init, que é o nosso contexto, tá? E aí você está injetando aqui, ó, a nossa application, certo? O nosso application context, para a gente depois poder usar isso na hora da criação do banco de dados. Você já vai ver por que a gente precisa disso. A gente vai olhar isso agora. Bora dar continuidade. A gente vai criar os modelos agora aqui no ponto 5. Para criar os modelos, o que é que você vai fazer? Você vai aqui, ó, dentro do seu
common main, tá vendo? Você vai criar dentro dessa estrutura um pacote com o nome database e outro com o nome de models aqui, ó, tá vendo? De models. Aí você vai primeiro criar os seus modelos, certo? Vamos dar uma olhadinha no meu modelo sample aqui que eu criei pra gente, que é esse carinha aqui. Deixa eu fechar isso aqui e aumentar agora para ficar bacana pra gente. Por isso que a gente precisou daquela dependência de serialização, porque a gente vai serializar isso daqui depois quando a gente usar Keytro, que eu vou trazer Keytro aqui também pra gente fazer request assim pra web. E aí você vai ver que isso aí também se faz necessário. Mas independente disso, já fica aqui a ideia. Você vai criar uma data class que se chama Story. Eu estou imaginando que eu vou criar uma tabela lá que se chama Story. E aí eu tenho esses valores aqui. E eu já estou criando alguma coisa um pouquinho mais complexa para você, quando passar por isso no seu dia a dia, você já tem um exemplo, um ponto de partida. Porque se eu trouxesse uma coisa com duas entradas aqui sem mais nada, ia ser muito simples. Então não ia te agregar valor. A ideia é te agregar valor. E aí já coloquei também aqui ó, um outro tipo complexo. E aqui uma lista também ó, complexa para você ver como é que você faria isso. Certo? Essas classes aqui são super simples. Depois, quando você terminar aqui, você vai lá no GitHub e baixa o código, deixa uma estrelinha para mim para entender que está te agregando valor. E aí você pode acompanhar de boa. Mas aqui não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças não, tá? Fecho isso aí. Criei meus modelos. Agora, a gente vai definir aquele ponto 6 lá no Build Gradle. Então, o Build Gradle está aqui, ó. Deixa eu fechar, não é esse aqui não. Esse aqui a gente já viu. É esse daqui, ó. Vou aumentar aqui agora, tá vendo? Ponto 6. Por isso que eu coloquei o ponto 6 aqui, ó. E ainda coloquei assim, ó. Siga a sequência. Só insira isso no passo 6, certo? Porque se você tivesse inserido antes, provavelmente ia dar alguma zica, algum problema. Então agora sim você insere esse cara aqui. Mas você ainda não vai apertar em sync, não, tá? Nem no elefantezinho, não. Você só insere isso aqui. Mas você ainda vai fazer mais algumas coisas. Deixa eu fechar isso aqui agora, para não atrapalhar a visão da gente. Você vai criar a estrutura de pacote do database em Common. E agora, pessoal, isso aqui ó, foi um dos perrengues que eu passei, certo? Se você não fizer isso aqui, você não encontra, ou seja, você pode até encontrar, vai perder bastante tempo. A ideia do canal é te agregar valor para você não perder tempo. Você tem que seguir uma convenção. Essa convenção, qual é ela? Veja bem, você tem que criar aqui, dentro do seu projeto que você está compartilhando o share, no caso o Common, nesse mesmo nível aqui ó, do share, você vai abrir aqui o source e você aqui ó, dentro do main, deixa eu ir lá aqui. Você vai criar uma pastinha que se chama SQLite, certo? Essa é a convenção, porque por padrão, toda essa infraestrutura aqui do SQLite vai jogar as coisas que ele gera aí, certo? Ele precisa disso aí para pegar como referência e depois gerar os binários e jogar no lugarzinho que ele precisa. Então, essa estrutura aqui, ó, eu vou abrir ela aqui para você. Ela tem que corresponder, certo? Com o que você tem aqui ó, dentro do seu main, certo? Deixa eu entrar aqui, ó, Kotlin, aí eu tenho aqui database, aí aqui eu tenho as classes de database, tá vendo? Vai até aqui embaixo. E aqui a mesma coisa, aqui é onde a gente vai definir o nosso banco de dados, tá? Ponto número 1, se você não colocar isso aqui nessa estrutura, colocar isso aqui por aqui, ó, em database, que foi o meu caso no início, eu acho que eu não prestei atenção na documentação e aí perdi tomei tempo para encontrar. E depois que eu li, relendo, foi que eu vi, peraí, pô, tem que ter uma pasta que se chama SQLite. Então fica atento a isso aí, dica número 1. Dica número 2 é esse aqui, ó. Quando você definir esse carinha aqui, ó, vou abrir ele aqui para você ver. Se você instalou o plugin que eu lhe ensinei logo no início, ele já vai estar enxergando isso aqui, ó, fica bonitinho assim, certo? Deixa eu fechar isso aqui agora e agora eu vou te mostrar um outro perrengue que eu passei, que parece uma coisa simples, já é um erro sutil, mas que pode acontecer com você, você vai perder tempo também, porque o erro não é tão explícito, certo? Veja, a gente criou o modelo, e esse modelo aqui ó, é a story que eu tenho, tá vendo? Tem um ID, o body, aí aqui ó, eu crio uns métodos de inserção e os métodos de seleção, delete, tarará. Para você usar isso depois, porque o mecanismo aqui do SQLite vai gerar esses métodos para você depois partindo disso aqui, ó. Esse método aqui, esse insert aqui, ele vai ser gerado em forma de um método que vai se chamar insert story. Esse daqui vai se chamar remove all stories. Então, se você tem algum statement SQL que você cria aqui, você dá um nome aqui para ele e na hora que ele já gera esses métodos para você. Então, isso é muito bacana. Você vai perceber isso mais para frente. Agora, um erro que eu fiz foi isso aqui, ó. Tinha uma vírgula aqui, ó, que eu deixei sem querer, e ele dá uns erros aqui, ó, e você fica tentando descobrir, não sei o que, lá, e você, bicho, essa vírgula aqui, se você deixar essa vírgula aí, você vai penar, porque você não vai descobrir, entendeu? Que o erro que dá também não é tão trivial. E aí, depois de muito perder tempo, eu descobri que é essa vírgula aqui. Então, eu tô deixando isso aqui, ó, perrengue número 2, coisa que você não imagina que você vai passar por isso, mas você passa por isso.
Feito isso, aí sim você vai agora no seu Build Gradle, ou então vai passar aqui a mãozinha no elefante, vai fazer o sync. Se o sync não estiver disponível, você aperta aí no elefante, ele vai atualizar tudo para você. Aí ele vai gerar um bocado de boilerplate para você. É uma mágica que ele faz aí por debaixo dos panos que te abstrai muita coisa. Ele vai gerar métodos para você e vai criar esse banco de dados. Agora, vou até mostrar aqui para você, para ficar bacana para você entender, porque eu passei bem rápido. Talvez não tenha ficado bem claro para você. Eu falei que você ia fazer isso aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui. Você ia adicionar esse cara aqui, né, no ponto 6, ia criar o banco de dados e agora você ia chegar aqui e fazer o sync. Quando você faz o sync, o que é que ele faz? Ó? Ele dá um nome aqui ao seu database que a gente definiu dentro do nosso build source, né, nas dependências, e o package name. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vai ser esse nome que ele vai dar para ele, ó, Common Database, certo? Que é o nome do esquema que ele vai criar. E o package name, que é onde a gente vai colocar o nosso banco de dados depois, que esse cara aqui é só um namespace aqui no caso, certo? Mas para você entender isso aí. Aí você alisou o elefantinho, ele criou tudo bonitinho, porque agora você vai precisar fazer referência a isso, certo? Então vamos lá. Posso fechar isso aqui agora. Isso aqui também não nos interessa mais. Esse daqui também não nos interessa mais. E agora a gente vai voltar para a nossa listinha. O que é que a gente tem aqui? Ó? Criar o esquema do banco de dados que a gente acabou de fazer. Foi isso aí, a gente acabou de fazer. E agora a gente vai especificar nas plataformas os drivers, porque os drivers eles requerem algo da plataforma. Isso o próprio SQLite já nos diz, tá? Na hora que a gente está criando as coisas, ele diz, você tem que fazer isso. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu voltar lá para a nossa imagem para ficar claro para você. Onde é que a gente está agora? A gente está aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, nesses dois carinhas aqui. A gente vai definir esse cara aqui na plataforma, vai implementar esses dois aqui. Lembra que a gente teve que implementar as applications primeiro? A gente está fazendo na sequência certa. Aí depois vai criar isso aqui agora, vai implementar para cada plataforma, né, o seu correspondente. Esse carinha aqui, ó, que é o nosso banco de dados, a gente definiu, que foi aquele scheme que a gente fez agora. E por último, a gente vai criar o banco de dados, certo? Que aí a gente vai ter finalizado aqui o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Tá vendo como é bacana trabalhar assim com isso aí? Fica bem fácil de referenciar as coisas. O que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para a plataforma. Aí a gente aqui, ó, dentro de Database, a gente vai criar dentro do Common Main esse carinha aqui, ó, que se chama Database Driver Factory, que a gente vai criar uma factory, literalmente, que vai nos criar drivers diferentes de acordo com a nossa situação, certo? Então, o que é que a gente vai definir? A gente vai dizer, ó, create, deixa eu aumentar aqui para você, create SQL driver, passando esse carinha aqui, que é da própria library aqui, ó, do SQLite, tá? Muito simples aqui, não tem bicho de sete cabeças. Quando você faz isso, ele vai te pedir para implementar os equivalentes nas suas plataformas, certo? Então, eu vou lá aqui, primeiro para o meu Android Main. E aqui dentro, ó, de Database, eu criei essa estrutura também. Você cria a estrutura analógica, senão ele não dá match, senão ele fica sublinhando, dizendo, oh, tu não criou isso aí na plataforma específica, entendeu? Você tem que criar na mesma sequência aqui de pacote, tá? Por isso que eu coloquei os pacotes assim para você ver a estrutura. E aí você define essa mesma classe aqui. E agora, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, ó, a peculiaridade do Android. Vê só, a gente vai usar o Android SQL Driver, que é fornecido para a gente, ó, pela library. Aí a gente passa o schema. Esse schema, ó, tá vendo agora, se apresenta o Common Database. Ele enxerga isso aí agora, porque depois que você fez o build, ele gerou esse boilerplate para a gente. Ele precisa do nome do banco de dados, que eu defino aqui. E aqui, ó, o nosso contexto, ele precisa do contexto. Por isso que eu precisei injetar esse contexto aqui, ó. Tá vendo? Esse contexto que vem daqui de cima, ele é injetado aqui. E aí agora eu tenho acesso a esse cara aí, certo? Viu que bacana? Fizemos isso aí. Aí a gente fez isso para Android, aí ele vai ficar ainda sublinhando, está faltando mais uma implementação. Aí você vai aqui embaixo em iOS, na implementação do iOS Main, a mesma estrutura, cria o mesmo carinha, só que agora você vai ter aqui, ó, um pouquinho diferente, porque a iOS não precisa de contexto, a gente tem só o esquema, né, do nosso banco de dados, o mesmo nome, inclusive esse nome você podia centralizar ele também, tá vendo? Ele está repetido aqui, ele está hard-coded aqui, hard-coded ali, então você podia otimizar isso aí também. Certo? Para você não ter duplicado aí no seu código. Então, essa aqui, ó, já é diferente, tá vendo? Ele usa o Native SQLite Driver para iOS e aí ele criou os drivers de maneira diferente para cada plataforma, certo? Então, agora a gente meio que fechou isso aqui, ó. Se eu voltar lá para o meu documento, a gente fechou isso daqui, isso daqui, isso daqui. O que é que a gente vai fazer agora na sequência? Vai criar o nosso banco de dados. E aí sim, a gente vai ter feito tudo que é necessário para a gente ter um banco de dados rodando localmente, setado do zero em Kotlin multiplataforma para você, para te ajudar no teu dia a dia.
Então, bora agora criar o nosso banco de dados e criar também o nosso Data Source Provider para a gente finalizar essa parte aqui. E aí no próximo vídeo a gente faz o resto, fazendo a ligação, né, criando um flow, com o view model, passando lá para o Compose, porque a criação que a gente tem desse carinha aqui do SQLite é num projeto assim, normalzinho, usando XML ainda. E eu já estou trazendo aqui adaptado para Compose para você também, porque eu quero a coisa bem atual aqui para você, certo? Tá lá no canal, no banner no canal. Se não conhece o canal, vai lá. Os nossos inimigos agora são Compose e KMM, certo? Adicionei isso ontem lá. Dá uma olhadinha lá e se deixa o teu like. Mas bem, vamos voltar aqui para o código. Aí a gente tem agora criar a classe Database, né? E aí, importante, né, a gente seguir a convenção também e usar isso aqui no Data Source Provider. Vamos dar uma olhadinha nisso aí agora. A gente vai criar a classe de Database. Essa classe de Database, ela reside aqui, ó, dentro do nosso common main, certo? A mesma estrutura de pacote aqui, ó, eu crio ela aqui, ali onde eu já tenho o meu driver também, tá? Que é o meu driver com o expect, né? Esse carinha aqui, e dentro, aqui em cima eu vou criar essa classe database. Vamos fechar isso aqui para ficar melhor, a gente ganhar mais espaço. E agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Como a gente precisa de drivers específicos, né? Para cada plataforma ver um driver diferente, eu estou passando isso aqui, ó, no construtor, porque provavelmente mais tarde eu vou usar também coin aqui, então vai ser dependency injection para lá e para cá, e eu já vou estar injetando isso aqui no lugar certo. E aqui, apenas para teste e por comodidade, eu estou colocando uma flagzinha para eu zerar o banco de dados, como você deve ter visto aqui na intro do vídeo, quando eu toco nos botões, ele zera o banco de dados também, só para fins de teste também, fins didáticos. Aí aqui, ó, eu tenho o nosso database, que é o common database, ele vai requerer o driver, tá vendo? Requer o driver. E aqui, quando eu tenho ele em mãos, eu posso pegar todas as minhas queries. E as queries são aqueles métodos, o boilerplate que ele gerou quando a gente definiu o scheme, que a gente criou em cima das inserções do select, do insert, definiu alguns nomes com 2 pontos, ele vai gerar uns métodos aí pra gente, você vai ver isso já na prática. Aqui, ó, no init, nada mais nada menos do que se essa flag for true, eu dou o clear no banco, senão não faço nada. Esse clear no banco, o que é que ele é? Ó, eu usando esse dbQuery, que é esse cara aqui, ó, eu tenho acesso a esse remove all story, tá vendo? Esse remove all story, se eu for olhar aqui, só para exemplificar aqui para você, é esse carinha aqui, ó, remove all story, tá vendo? Ó? Vê que bacana, as coisas estão começando a se ligar para você, né? Tá fazendo um clique, mas é importante você entender esses detalhes. Se ninguém te explica isso, meu velho, aí o cara pena um pouquinho no início. Mas bem, aí você vê aqui, ó, só tô removendo. E aqui ó, eu digo de novo, ó, nome que especificamos no schema, no esquema, né? Então você já vai ficar ligado aí, tudo em português aqui para você. Tem aqui ó, o Get All Stories, que me vai retornar uma lista de stories. E aqui eu vou ensinar para vocês como é que você mapeia agora o objeto. Isso aqui é outra coisa bacana que você precisa saber, ou vai precisar fazer cedo ou tarde. Imagine agora o seguinte, veja, você vai fazer o select lá dentro do seu banco de dados, e aí ele vai retornar para você, né, as stories, só que elas não dão match com o seu objeto, com o seu modelo. E aí você precisa fazer esse mapeamento. Para isso você vai criar um método que vai mapear, e aí depois de fazer execute as list para ele retornar uma lista daqueles objetos, certo? Como é que você faz esse mapeamento aqui? Ó, aqui tem a inserção também, muito simples, tá, gente? Então a inserção, não vou nem comentar muito, que apenas eu inseri aqui usando o método insert story, e aí pego a lista de stories que eu tenho aqui e saio inserindo uma a um, certo? Agora, mas vamos para o mapeamento, que é o mais interessante. Ó, aprender a mapear o banco de dados quando ele tem nomes diferentes. Isso é bacana aqui para você ver. Veja, eu estou criando um método aqui, ó, que se chama Map Stories. E aí o que é que eu recebo do meu banco de dados? No meu banco de dados eu recebo, ó, um ID e um name. Aí eu pego o ID e o name e aí eu crio uma story, atribuo esses dois carinhas. E aqui eu estou criando on the fly, assim, só para fins didáticos, obviamente, né? E estou mapeando também aquele objeto complexo de Story Media e um objeto de slides. Aqui eu estou passando um empty list, mas para você ter um ponto de partida e você ver como é que você mapearia isso, tá? Fica essa dica aí também. Aí bem, criamos aqui o banco de dados. Se a gente voltar para o nosso visual, a gente está aqui, ó, nesse banco de dados aqui agora. Agora a gente precisa desse cara aqui, ó, que é o Data Source Provider, certo? Vamos para o Data Source Provider. Ele está, onde é que está o Data Source Provider? Deixa eu ver onde é que ele está. Está se escondendo por onde? Aqui, ó. No pacote Providers, eu criei um pacote que se chama Providers. E aí esse carinha aqui, ó, deixa eu fechar ele aqui agora. Ele não é nada mais nada menos do que apenas um fornecedor de dados para mim, tá? Então aqui eu coloquei aqui também para fins didáticos. Você poderia ter mais coisa aqui. Você poderia ter uma referência a um use case, você poderia ter uma referência a um repositório, enfim, várias coisas, né? Porque você quer, a ideia do banco de dados aqui é você ter coisas locais e também você poder acessar coisas remotas, né? E poder fazer um cache local para você trabalhar com mobile offline first, né? Que a gente diz assim, quando você quer trabalhar sem internet também. E aí você podia fazer isso aqui dentro dessa classe.
Bora ver agora os detalhes dessa classe aqui, ó. Ela tem, tá vendo, o database aqui. E agora vem o interessante. Agora é que vai começar a ligar todos os pontos, certo? Para a gente fechar realmente nosso ciclo de raciocínio. A gente tem aqui, ó, o Create SQLite Driver, certo? Por quê? Porque quando a gente estiver usando isso nos View Models, porque os View Models aqui são compartilhados também, tá? Então a gente vai ver como é que a gente compartilha View Models também. Então, você já vai entender por que isso é bacana. Mas, enfim, vamos lá. Chegando aqui, você vai tocar nesse método aqui, ó. Deixa eu tocar aqui nele para pular. Ele entra dentro do seu expect. O seu expect agora vai direcionar para a plataforma que você tiver. Se você tiver feito o deploy no Android, ele vai pegar a implementação do Android. Se você tiver feito o deploy no iOS, ele vai pegar a implementação do iOS. E é assim que funciona esse chaveamento, certo? Isso aí, KMM faz automaticamente para você quando você gera lá o binário para o seu aplicativo, certo? Vou voltar aqui para lá. Aí você tem esse carinha aqui que a gente vai poder usar agora dentro dos nossos View Models mais para frente. O que é que a gente vai ver no próximo vídeo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a gente terminou isso aqui agora, vou até diminuir. A gente viu toda essa parte aqui, ó, da esquerda, aqui embaixo, aqui também, essa parte aqui todinha, e chegamos até aqui, ó. Agora, mais para frente a gente vai ver como é que a gente faz para a gente adicionar um flow, adicionar um view model, adicionar flow, né? Dependendo do tempo, talvez eu adicione um repositório também. E para você ver como é que isso chega até a aplicação. Aquilo que você viu na intro desse vídeo aqui. Já chega lá e eu toco no botãozinho, ele dispara isso aí. Chega aqui no View Model, altera as coisas quando o valor é alterado lá no banco de dados. O banco de dados devolve isso aqui e aí o Flow notifica de novo minha aplicação. Minha câmera está desfocando. E aí tudo se renderiza de novo, né? E aí você tem aquilo visualizado no seu aplicativo, uma coisa muito bacana. Então, se tu ainda não desse like, subscribe, a hora é essa. Mas espera aí que eu vou te mostrar uma coisa bacana agora. Tu deve estar doidinho aí pelo GitHub, né? Porque é um GitHub muito bacana que você vai poder baixar o código 0800. Está aqui, ó, o GitHub para Kotlin multiplataforma, né? KMM, onde eu vou trazer aqui resoluções e coisas que eu venho vivendo no dia a dia, do dia A a Z, certo? Não é apenas um tutorialzinho falhando, deixando alguma coisa em aberto, não. Realmente trazido do dia a dia para você. Aí aqui, ó, você já pode ver os primeiros vídeos, ó, que a gente já vem olhando, já vem publicando aqui, tá vendo? Ó? Tem vários vídeos aqui, ó, como compartilhar View Model, tá agendado também, o projeto Esqueleto. Eu estou criando várias branches aqui, ó, para você poder ir pegando, ó, tá vendo aqui, ó, KMM Ready to Use, KMM com Shared View Model, KMM com Mock, que foi o framework de Mock para a gente mocar as coisas quando a gente for testar. E agora eu vou criar mais uma que se chama KMM com banco de dados. Então vai incluir tudo isso aqui mais banco de dados, certo? Agora, bicho, chegasse até aqui, se te agregou algum valor, deixa uma estrelinha aqui, eu tá com uma estrelinha aqui, eu tô com o mouse em cima para me dar a entender que está te agregando valor, que tu tá curtindo, para eu continuar trazendo mais conteúdo assim para você. Agora, uma última coisa muito importante, você quer fazer networking, tem aqui, ó, 2 links bacanas, um pro Telegram, para você ter um acesso mais direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo. O grupo se ajuda muito, eu escuto muito, que é um grupo bacana, que realmente, quando você tem algum problema, nesses outros grupos por aí são muito grandes, a galera não se ajuda tanto, lá a turma se ajuda bastante. Tem também o link para o Discord, que você vai ter um conteúdo mais seleto. Tem o conteúdo aqui, ó, também do TechBlock, que é mais voltado para nível de System Design, que eu vou deixar aqui vários links referente a esse vídeo aqui. Vou deixar também aquilo ali que eu desenhei para você. Isso aqui, ó, vou desmiuçar, tintim por tintim, explicar cada coisa. Vai estar lá também, então sugiro você também já fazer um subscribe nesse TechBlock, porque ele é muito bacana. E agora, pessoal, mais importante, você está começando aqui na área de TI, uma das coisas mais importantes é você ter uma rede de network, você se conectar, você ter um link de rochedo, tem um vídeo também explicando só como é que você faz isso, como é que você faz um currículo campeão. Tá aqui, ó, todos os links aonde você vai me encontrar, seja no Telegram, no Discord, não sei o que, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, no GitHub. Saia me adicionando, eu adiciono, eu recebo você também. E aí você vai aumentando sua rede para que você vá ganhando relevância e que os recrutadores comecem a encontrar você. E sem falar que é bom, né? A gente se conhecer, uma mão ajuda a outra, a gente nunca sabe quando é que a gente vai se esbarrar por aí, né? Então fica aí essa dica e te vejo no próximo vídeo. Fui!